Bem-vindos a mais um episódio do Regenera Podcast. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que esse conteúdo chegue ao maior número de corações possíveis. E o tema de hoje atinge todas as pessoas, sem exceção, pois o tema é família. Família é o nosso primeiro lar afetivo, mas também ele pode ser cenário de muitas dores silenciosas. É na família que a gente aprende a amar, a perdoar, a se frustrar e às vezes a carregar feridas que atravessam anos ou até mesmo vidas. Hoje vamos falar sobre esses laços familiares como uma oportunidade de crescimento espiritual. Vamos falar daquele amor que resiste, da dor que ensina e principalmente da coragem de transformar esses relacionamentos adoecidos. E conosco hoje eu vou chamar Marcos Túlios para apresentar esse convidado maravilhoso. Oi, minha gente. Tudo bem com vocês? A gente traz hoje um convidado super especial, prata da casa, daqui de Campina. Ele tem 39 anos, nasceu no lar espírita, mas entre trabalhos no movimento espírita ele está há 15 anos aí e colabora com a Fraternidade Espírita A Caminho da Luz. A gente está falando de Thales de Tarsos. Thales, seja bem-vindo. Muito bem-vindo, tá? Quase que é meu parente, né? Thales de Tarsos, Marcos Túlios, é tudo no plural. Devemos muita coisa aí do passado, esses romanos. Deve ser. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse programa. Para poder, como você falou na abertura, daí chegar a tantos corações, né? A gente necessita muito, às vezes tem aquela pessoa ali que está escondidinha dentro de casa e a gente nem imagina a dor que está tocando ela, e às vezes essa palavra, a conversa aqui chega nessas pessoas. E muito obrigado pelo convite, para a gente poder estar aqui hoje falando sobre família. Tá aqui a gente contribuir. É um prazer. E assim, as perguntas hoje vão trazer muitas questões e muitas dores. Eu espero que você nos ajude a solucioná-las. Mas a primeira delas é entender por que é justamente na família que a gente vive os maiores atritos da nossa vida. Pois é, a família, como você bem disse no início aí, né, é o nosso primeiro lar, é onde a gente chega aqui nesse mundo, e são com essas pessoas que a gente aprende muita coisa, mas também são com essas pessoas que a gente não tem como escapar de ser quem somos. Muitas vezes lá fora, para as outras pessoas, a gente acaba não mostrando quem realmente somos 100%. E na família não tem como, né? A gente tá ali vivendo todo dia, por mais que a gente não queira mostrar, em um momento ou outro, a gente acaba demonstrando quem somos. E somos, na verdade, pessoas imperfeitas, cheios de dificuldades, cheios de anseios, cheios de medos, de dúvidas. E aí vai em todos os sentidos, né? No sentido espiritual, vai no sentido emocional, no sentido psicológico. E as pessoas que ali estão conosco também são esses seres. Então você imagina assim, algumas pessoas dentro de um mesmo lar, todas imperfeitas, todas com suas dificuldades, todas com suas dores, todas com suas ânsias, e aí eles tentam, na verdade, que um consiga amá-lo para preencher aquilo que lhe falta. E muitas vezes isso acontece dentro da família. A gente sempre olha muito o outro e esquece de nós. Então a gente fica dizendo assim, mas por que fulano age assim comigo? Fulano não gosta de mim, fulano é assim. E a gente tem uma dificuldade de olhar também a nossa responsabilidade disso, né? Não lá. Então é natural, na verdade, que dentro das famílias haja também essas diferenças, essas dificuldades, porque a gente tem uma noção de família como se fosse algo muito perfeito. Nos vendem família como perfeição. Mas família, na verdade, não é perfeição, né? Família é um lugar onde a gente está ali aprendendo muita coisa. Então a gente fica dizendo assim, mas a família de fulano, a família de cicrano, aí a gente diz assim, faz o seguinte, vai para família de fulano morar um tempo. A grama do vizinho é mais verde, né, Thales? Então, assim, eu acredito que, e se a gente for para o lado espiritual, né, dentro do que a doutrina espírita vai falar sobre a questão das vivências passadas, nós estamos, algumas vezes, na maioria das vezes, com pessoas que nós já vivemos em outras existências, né? E isso, na maioria das vezes, com pessoas que temos afinidades, mas também
vamos estar com pessoas que tivemos dificuldades em outras existências. Então, quando a gente está dentro de um lar, dentro de uma família, a gente olha para aquele nosso companheiro, né? Aquela nosso familiar, nosso parente, e a gente diz assim: mas por que eu sinto isso com ele? Por que com ele eu tenho isso? Por que ele comigo tem isso? Então, se a gente não encontra algum motivo nesta existência, então a gente recorre à questão espiritual, né? A questão do espiritismo, que fala da reencarnação. Então, a gente também tem esse lado espiritual de dificuldades que vivemos com outros seres em existências anteriores e acabamos vindo, mas não para a gente continuar essa dificuldade, mas o inverso, né? A gente olhar e dizer assim: agora eu estou tendo a oportunidade De fazer melhor. se é com ele que eu tenho a dificuldade, então é com ele que eu vou ter mais trabalho de melhoria. Então, a gente pode olhar para esses aspectos diante dessas dificuldades. Não é tão simples, né, na prática, no dia a dia, mas ter esse olhar de dizer assim: com você eu vou tentar ser um pouco melhor, porque talvez nós já erramos em outro momento e a gente não quer continuar errando. Mas somos quem somos na família, né? A gente não tem como esconder quem nós somos. As relações familiares, a gente lembra muito da relação dos pais e dos filhos, né? E nunca é fácil, né? A gente não pode deixar de lembrar que, apesar de sermos criados no mesmo lar, nós somos diferentes. Nós somos criaturas diferentes, às vezes temos visões e perspectivas de mundo diferentes. E entram muitos parâmetros e fatores numa fórmula, né, familiar. E a gente aprende também um ensinamento evangélico, né, que está lá na lei de Moisés, mas também é resgatado por Jesus, que é honrar pai e mãe, né? E aí, como é que a gente consegue amar ou honrar pais e mães que necessariamente não tiveram bons relacionamentos conosco? Dentro das leis mosaicas, né? Na maioria é o não, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? E aí chega um que diz assim: honrai vosso pai e vossa mãe. E ainda diz assim: para que vos tenha mais anos de vida na terra. Que você... E aí a gente pergunta assim: mas como você disse, Marcos, como honrar aquele que porventura me abandonou? Como honrar aquele que, porventura... Tem gente que nem conhece o pai. Quase 10% hoje da população brasileira, Thales, não tem pai no registro. Fora os que e outra tem... grande que tem e pai não foi só comprar no papel. cigarro. A paternidade não é Não foi exercido. O pai saiu para comprar cigarro e... Esse pai que não me criou, esse pai que me abandonou. E como lidar também com a ferida da rejeição, né? Que fica naquele que foi deixado. Uhum. E aí, assim... Uma coisa que a gente precisa olhar, né, a fundo. Honrar não significa amar. Há uma diferenciação. Então, assim, como eu honro e não amo. Amor é uma construção. A gente vai construindo, diante de um relacionamento com o outro, essa amorosidade. Às vezes nós não conseguimos construir uma relação em que não tem uma das pessoas participando ali, como, por exemplo, os nossos pais. Então, quando Moisés diz, e Jesus, ele vem reafirmar isso, né? O honrar o vosso pai e a vossa mãe, porque se a gente não tiver esse olhar de honradez, que significa um perdão, porque o perdão eu não preciso do outro, o perdão é um ato unilateral. Então, assim, eu decido perdoar e eu vou honrar eles utilizando o perdão. Eu não consigo fazer com que minha vida tenha fluidez. Eu vou ficar amarrado ali. Então, é uma perspectiva, eu posso até ser um pouco egoísta falando nesse sentido, mas não é de egoísmo, é de amor próprio, é de você conseguir andar. Porque senão eu fico preso àquela perspectiva. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Você pode dizer assim, é muito fácil, tá? Você está falando numa perspectiva que você não passou por isso. Mas a gente, assim, tem estudos que trazem sobre essas questões. E quando a gente resolve da maneira como a gente pode essas questões, a gente consegue fazer para que a gente não repita com os nossos filhos. O abandono afetivo, que não precisa ser o abandono físico, mas o abandono, como vocês falaram aí, os que têm o registro, mas não estão presentes. Os que estão em casa, mas não têm a presença afetiva, né? Então, assim, o honrar significa isso. Olha, eu vim de alguém, eu vim de algo, né?
eles permitiram que eu estivesse aqui. Eu não consigo amar. E não é vergonha de você não amar seu pai e sua mãe. Não é vergonha. Não é vergonha. Não e é não vergonha. é pecado. E não é culpa. Não é pecado. Porque como é que eu vou conseguir amar? Eu estou falando de amor, né? Se eu não tive uma relação de construção com essas pessoas, se eu não tive a possibilidade de ter afeto com essas pessoas, o amor ele é construído. Então, assim, Alguns vão dizer que o amor é uma escolha, né? o amor Você escolhe amar, né? é. E aí, assim, quando você vai meus pais, porque se você for, por exemplo, se for no livro dos Espíritos, vai te perguntando assim, a paternidade, ela é uma missão? E aí os Espíritos dizem assim, mais do que uma missão, é um dever. Então, assim, ultrapassa a questão da missão. Um dever é aquilo, quando a gente vai olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro vai falando sobre dever, né? É aquilo que ninguém está olhando, é aquilo que ninguém vai aplaudir, ninguém vai reprovar. É você, é sua consciência. Então, se você não cumpre o seu dever, você vai resolver sua consciência, o pai, a mãe vão resolver sua consciência. Mas aí eu não posso me complicar como filho diante de um equívoco dos meus pais. Estou falando espiritualmente. Né, nesse sentido. E estou falando psicologicamente nessa questão de fluidez, porque eu acabo repetindo isso. E na prática, Thales, como é? Ok, ele me deu a vida, perdoo e sigo. E aí, isto é suficiente? Ou existe... Você falou que existia até outras vidas, né? A gente tá ligado de outras vidas. Então, existe algum compromisso espiritual, né? Que esse dever do filho para com o pai? É só de dizer perdoei, mas acabou? Ou a gente oração? O que é possível fazer para viver esse honrar pai e mãe dentro da distância, né? Eu ia até comentar isso porque ele falou uma coisa muito bonita sobre a questão de honrar o pai e mãe na perspectiva que o filho agora se torna pai. Existem muitas e muitas maneiras de honrar um pai e uma mãe. E talvez uma das mais bonitas é o que ele terminou falando, que é não reproduzir o erro que... né? E você, na verdade, quebra o ciclo. Porque pensando numa perspectiva reencarnacionista, se você quiser falar mais sobre isso, o teu filho que tu tá criando agora foi o pai de alguém em uma vida passada e vai ser o pai de alguém nessa existência e vai reproduzir isso pra frente, nos ciclos encarnatórios daquela família, por exemplo. Então o pai que não te tratou bem nessa vida pode ser o neto, o bisneto, que vai receber essa bênção através desses mecanismos. E às vezes é só aí que ele vai aprender o que é amar. Só que aí eu vou fazer um parênteses no que tu falou, Thaís. Porque você diz assim, é só perdoar. Grande parece, né? Bem fácil, né? Bem só perdoar, né? Então, assim, não é só perdoar, não é só fácil, né? E aí entra na questão reencarnação, entra na questão das outras vidas, porque um perdão às vezes não dura uma vida, uma existência. Não é suficiente uma existência para perdoar. Nossa. Então, é por isso que é necessário iniciarmos o processo de perdão. Então, a gente inicia o processo de perdão. E talvez se consolide só em uma nova oportunidade. Possa ser que seja nessa, mas se não for, então vamos Isso é muito interessante, porque até às vezes a gente se cobra para dar o perdão, e você dizer que o perdão é um processo. E que às vezes só precisa dar o primeiro passo. Que os outros, eles vão ser dados no seu tempo, né? Isso. E lembrar que é unilateral. É uma escolha. Tipo assim, Thaís me magoou, eu não vou esperar a Thaís vir me pedir perdão para eu poder perdoar a Thaís. Até porque eu crio uma dependência. Você me magoou e mesmo assim eu estou esperando você me autorizar a lhe perdoar. Entende? Então, assim, a gente tem que fazer esse processo. E aí vou ter que responder essa prática, né? Na prática, né? Então a gente vai fazer esse processo de perdão. É necessário passar por esse processo. Esse processo de perdão, ele vai e encaixa o comentário que o Marcos fez em outras existências, que aí eu venho em outra perspectiva, né? Eu venho em outra posição, talvez sendo o filho que foi abandonado, nessa questão. Eu estava fazendo a leitura agora, terminei a leitura agora de 50 anos depois, né? Que vai contar a história que tu vai. Isso. Não. É a de Nestório, né? Que ele é um escravo, que é Publio Lento, né?
E aí vai falar ali, tem um momento ali de Célia, né, que é a história de Célia, que tinha as crianças que eram abandonadas. E ela é uma dessas crianças, só que uma dessas crianças que ela consegue ter uma ternura e foi o motivo de toda a devastidão da vida dela, ela passa... Era um espírito que ela tinha muita afeição. Né? Cirilo, é? É Ciro. Ciro. Um espírito que tem muita afeição. Então, assim, a gente não sabe quem é aquela pessoa que a gente está convivendo, sabe, dentro do seio familiar. Aquele pai que me abandonou, que me maltratou. Eu não estou dizendo que é olho por olho, dente por dente. Sim. Né? Mas se aconteceu isso comigo, talvez eu possa ter tido alguma situação, não vou me culpar por isso, entendo. As pessoas, quando se fala de reencarnação, de vidas anteriores, tem uma questão muito grande de se culpabilizar. Não é se culpabilizar por isso, é dizer assim, tá, eu não sou também tão vítima, né? Assim, também não vou me ficar nesse papel aqui. Aconteceu, e eu não vou ficar preso a isso, porque talvez já venha de outras, então eu preciso andar. Então, o processo, e aí eu vou falar na questão prática, aqui, né? Precisa de muita terapia. Sim. Vou puxar um pouquinho lá da psicologia, mas a gente precisa de muita terapia, a gente precisa de muito evangelho, a gente precisa de muita oração, a gente precisa de muito evangelho, a gente precisa de muito entendimento, né? Para a gente saber lidar com essas circunstâncias e a gente seja um pai e uma mãe não ferido, para a gente não precisar ferir os nossos filhos, para a gente poder matar aquilo que nos causa dor. Se você parar para pensar, a maioria dos pedófilos, eles foram abusados sexualmente. E eles utilizam aquele método para poder matar quem fez aquilo com ele. É uma questão psicológica, claro, que não foi tratada, que não foi curada. Né? E aí eu reproduzo. Não é à toa que a gente vê muitos familiares, o pai que bate na mãe e o filho vê. E o filho diz assim, eu nunca vou fazer isso. Quando chega na fase adulta, acaba reproduzindo. Sobre essa questão afetiva mesmo, dentro da família, né? Tem gente que cresce sem ouvir um eu te amo do pai ou da mãe, ou cresce sem receber um abraço ou um carinho afetuoso. Ou mesmo que não tenha um afeto de forma direta, às vezes o pai ou a mãe só consegue dizer eu te amo de outras formas, né? É fazendo uma comida, é trazendo um presente, é comprando alguma coisa, é estando presente em algum momento importante. É isso que a pessoa seja dura, né? E aí, a criatura que cresce assim, como é que ela vence a si mesma? Porque geralmente a gente observa, né? A pessoa que não foi criada num ambiente afetuoso, ela se torna também mais... Muitas vezes ela se torna mais fechada, né? Aí a gente tem que dizer o seguinte, eu penso no seguinte, a gente tem que olhar para quem não oferece esse afeto. É importante a gente sempre tentar compreender o outro. É muito difícil isso, porque a gente nem se compreende, né? Aí vai querer compreender o outro. Mas imagine só, o Marcos Túlio fez o raciocínio dele, perguntou e já deu uma pista aí da resposta. Tem muitas canções, gosto muito de falar de arte, novela, né, que ilustram muito bem, né, essas questões. Quando o Renato Russo e Dado Villa-Lobos faz Pais e Filhos, ele bota lá assim, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você. Quando a gente vira adulto, a gente percebe que é uma verdade verdadeira. Pois é, e o que você vai ser quando você crescer, né? E aí depois tem Belchior que vai falar sobre os nossos pais, né? Então, como nós somos os mesmos, né? Então a gente fica dizendo assim, quando eu era pequeno, eu olhava para meu avô e eu via ele cabelo branco ali, e eu pensava, né? Esse senhor nasceu desse jeito para ser meu avô, né? Achava que ele tinha nascido assim. Quando a gente vai tomando mais consciência das coisas, eu consegui ver que meu avô foi uma criança, foi um adolescente, foi um adulto, né? Foi pai, depois foi avô. Aí eu disse, então ele tem uma história. Então, a gente olha para os nossos pais e diz assim, esse pai teve uma história, essa mãe minha teve uma história.
Por que será que ele não consegue dizer um eu te amo a mim? Será se ele já escutou um eu te amo? Né? Será se alguém já deu um abraço nele e eu cobro isso dele que ele nunca recebeu e ele não sabe como fazer? E aí a gente vai entrar na questão, Marcos, do que a gente estava falando anteriormente, de que às vezes esse meu pai ou essa minha mãe foi agredido pelos pais. E às vezes quando dá um grito em mim ou fala de forma mais rude, eu digo, meu pai, eu não procuro nem saber a história deles. E a gente tem histórias antes, né? Os nossos pais têm histórias antes. E a gente negligencia isso, a gente anula isso, ignora isso. Então, assim, se a gente quer quebrar isso, era interessante fazer um movimento inverso. Volto a dizer assim, todas essas circunstâncias e essas atitudes não são fáceis. Mas tentar fazer o inverso, assim, eu vou ser o caminho do afeto dele, né? Eu que vou dar o abraço, eu que vou dizer eu te amo. E ele vai dizer que isso é besteira, eu não quero abraço, vai pra lá, e eu vou lá. Aí não é à toa que a gente vê os pais, quando chegam numa idade assim, mais próximo da finitude da vida, que eles vão se desmanchando. Quando chega o neto. Aí quando chega o neto, faz o que quiser. E aí o tio fica com raiva e fica assim, quando era comigo era assim, os netos Mas é interessante a gente observar os nossos pais, sabe? E a forma, como você falou também, de como eles exercem a afetividade pra gente. Às vezes é na própria reclamação. Eu gosto, tem uma historinha bem rápida aqui que eu gosto de falar da minha mãe, né? E vai ficar gravada, eu vou contar, mas eu sempre conto. Quando eu tinha mais ou menos de 12, 13 anos, né, pré-adolescente, minha mãe ia muito na minha escola, mas ia sem ser chamada. Eita, bagunceira. Ela ia sem ser chamada. Ela tinha a nossa casa, tinha a escola e tinha o trabalho dela. Então ela sempre passava na frente da minha escola e ela parava e ia lá para saber se eu não estava mentindo das atividades, se não sei o que, como é que estava, se eu tinha saído de volta, se não. E aí ela ia tanto que quando ela passava assim no corredor, pelas janelinhas, meus colegas já diziam, tua mãe de novo. Eu digo, todo mundo já conhecia ela. E certa vez, tocou pro intervalo, eu tinha visto que ela estava lá, e o coordenador me chamou. Eu tinha 12, 13 anos, você imagina, assim, um pré-adolescente, né? E aí ele disse assim, sabe quem estava aqui? Aí eu disse, eu vi manhã passando aí. Aí ele disse, pois é, mas sabe o que ela disse? E ele ficou impressionado, ele disse, você tá aí? Aí eu disse o quê? Ele disse, tira Thales perto daqueles meninos ali, porque senão Thales vai influenciar aqueles meninos para o mau caminho. E você escuta isso com 12, 13 anos da sua mãe. Que minha mãe, dentro de casa, pessoa que a gente dava bem. Eu digo, mas minha mãe pensa assim, né? E passou um tempo, e aquilo foi levando, até que eu fiquei na fase assim, adulto, e na terapia, eu conversando, o terapeuta disse, mas isso aí tá cheio de grande influência. Aí eu cheguei em casa, disse, mãe, descobri. A culpa das coisas minhas, dá errado, é a senhora, né? Porque a senhora fez aquilo. Só que aí depois o terapeuta disse assim, e aí, o que é que a gente vai fazer com isso? Aquilo ali passou, tá? E aquilo ali era um sinal de amor. E aí eu fui entender, porque assim, se ela chegasse na escola e dissesse assim, olha, tire meu filho de perto daqueles meninos, que aqueles meninos tudinho vão influenciar meu filho. Com certeza a escola não ia se mexer. Ia dizer assim, eu vou tirar um aluno, mexer em tudo enquanto eu digo um aluno. Quando a luz da psicologia reversa, assim, se não tirar tal, vai prejudicar a escola, vai prejudicar o andamento da turma. E me afastaram dos meninos, né? E todo mundo teve um rendimento assim melhor, porque a gente era uma turma, né? Então, assim, depois eu fui entender o desespero que talvez de uma que não tinha muitos critérios, mas queria desesperadamente ajudar seu filho, né? Então a gente vê em algumas situações a amorosidade escondida, a afetividade escondida em algumas psicologias reversas, né? Que parece uma ferida, né? Que se queira fazer é um carinho, isso. né? E não é raro talvez você conversando com os pais, assim, minha mãe, ela sempre deixava sair, né? Eu disse, mas mãe, meu tempo era, meu pai fazia isso comigo, minha mãe fazia isso comigo. E é nesses momentos que a gente diz assim, que era como era, né? Pra gente entender
porque às vezes são dos nossos pais. Então, talvez o afeto esteja escondido aí, a gente possa ajudá-los, né? Mostrando essa afetividade. Se você quer receber, faça o que você quer receber. E eu acho... Desculpa, Marcos. Não, fica à vontade. Eu acho também que é um certo luto das suas expectativas de como você gostaria de ter sido amado. A gente idealiza muito o que é o amor para cada um, quais são as formas que a gente gosta de se sentir amado. E quando a gente não recebe daquela forma, existe uma frustração. Sim. E, de fato, alguns pais erram muito na criação, assim como nós erramos também em vários aspectos da nossa vida. E compreender que as coisas são como são e não como eu idealizei que elas poderiam ser, é uma certa forma um luto, né? O luto daquela imagem que você criou do seu pai e da sua mãe, heróis que não nasceram nasceram criança, e aí você, como assim? E aí cai uma ficha que eles são humanos. Isso. E das humanidades vem as fraquezas, vem muita coisa junto. Eu queria complementar seu comentário. Porque você fala isso, e a gente repete muito isso lá em casa. Às vezes o nosso pai ou a nossa mãe foram pais ou mães muito melhores do que os pais ou mães que eles tiveram. Sim. Mesmo que isso seja falho, mesmo que não, errou, mas às vezes, e muitas vezes acontece isso, eles foram pais ou mães muito melhores do que os pais que tiveram, né? E o que Renato Russo e Dado Villa-Lobos diz, a gente pode esmiuçar muito nisso. Então, assim, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, porque eles são crianças como você. Então, assim, eles tiveram história, como você é, e como você vai ter a história, porque você vai se tornar o que eles que não é uma pergunta, o que você vai ser quando você crescer, não é uma pergunta. Porque muitas vezes acha que é uma pergunta, não, né? E aí ele vai dizer o que você vai ser quando você crescer. É isso, um adulto, sabe? Você falou, o adulto com erros. A grande questão, Thaís, é porque em todas as nossas relações interpessoais, e isso inclui muito a relação dos nossos familiares, a gente quer muita perfeição do outro, né? Exige muito, né? Outro, e nossa, não. Então a gente diz assim, porque aqui ninguém nessa casa me entende. E você entende quem nessa casa, né? Quem é que você faz um esforço para você entender? Mas eu não sou amado como eu deveria ser amado. E você está amando quem? De que forma também você está demonstrando o seu afeto? Então, são essas questões que talvez a gente espera muito do outro e aí a gente julga muito o outro. Isso é muito natural que aconteça. Então, os pais vão errar, mas assim, eles não sabem de tudo, né? E a gente quer que os pais saibam de tudo. Pronto, vou usar outra música aqui, Pai, de Fábio Júnior, né? Tem uma hora que Fábio Júnior diz assim, pai, você foi meu herói, meu bandido, hoje é muito mais que um amigo. Então, são fases da nossa vida. Porque quando a gente é pequeno, a gente olha para os pais da gente como herói. Assim, meu pai é o maior, meu pai é forte, meu pai me bota, meu pai chegou, tudo tá resolvido, né? Quando a gente chega naquela fase de adolescência que a gente tá doido para ir para as férias, que a gente tá pra fazer as nossas coisas que vêm da nossa cabeça e os nossos pais fazem, não vai. A gente faz, você tá impedindo minhas coisas, você é um bandido, você tá roubando o que eu tenho de bom na minha vida, você não tá deixando. E aí a gente chega numa fase que assim, também eu não concordo muito de dizer que os pais são amigos, a parte que o Fábio Júnior diz, mas assim, é a gente olhar para os pais e dizer assim, pai, hoje você é meu pai. Sim, com seus erros, com seus defeitos, sabe? Tô cobrando o que tanto de vocês. E a gente tem muito isso, então a gente coloca muita perspectiva, como você falou, né? A gente espera muito ser amado, mas a gente não faz o esforço também de olhar como eles estão nos amando, né? Então, eu acho isso que muitas vezes a gente se perde nisso e perde a oportunidade de ter uma relação melhor. Então, acho que conversa, diálogo, entender os nossos pais e a história dos nossos pais é importante. Invertendo um pouco essa balança agora. Vamos falar da idealização que os pais têm dos filhos. E aí, às vezes, nem é no campo afetivo. De meu filho não me ama como eu gostaria que ele me amasse. O filho está seguindo um caminho que eu não gostaria que ele seguisse. E aí o filho escolheu a profissão que você não queria. O filho está namorando a pessoa que você não queria. Às vezes até o filho é LGBT. E a gente sabe que existe uma massividade aí de pais que acabam até expulsando de casa. Eu não queria que meu filho fosse. Isso também é uma quebra de expectativa. E no tempo da terapia, tatuagem, né? Era. Coisas bem... Qualquer coisa. E aí, como também
educar esses pais aqui nesse momento, que eu entendo como um momento educativo. Você falou muito agora para os filhos olharem para os seus deveres como os filhos, entenderem os seus pais como os humanos. E agora, como falar para os pais abraçarem os seus filhos como eles são? Eu lembro uma vez Décio Andoli, né, que é palestrante espírita, que é médico, inclusive ele acho que vai estar no MIEP. Ele disse que participou do parto do filho dele, e ele disse que na hora que pegou um dos filhos, se eu não me engano, ele disse na hora que saiu ali do ventre, né, que ele pegou assim, ele olhou para aquela criança e disse que a primeira coisa que veio na cabeça foi assim: quem é você? Né? Que a gente pensa, meu filho, que ele naquela hora vê aquela coisa filosofal, assim, quem é você? Né? Então, nossos filhos são espíritos. Tem um livro, inclusive, que fala sobre isso. Então, nossos filhos também têm histórias. Se a gente tem a história dos nossos pais, que são mais velhos biologicamente, a gente pode olhar a história dessa vida, mas os filhos vêm com história também de vidas passadas, né? E a gente já discutiu aqui um pouco sobre ninguém chega no lar por um acaso, ninguém chega. Tem outra música que eu falo, que é a de Rita Lee, né? Que é a Ovelha Negra. Então, assim, foi quando meu pai me disse: filho, você é a ovelha negra da família. Eu não sabia, um pouco a fundo, eu sempre citei essa música, mas eu escutei uma palestra de Rossandra Klinger, que ela fez essa música porque ela disse que queria viver de música, tocar violão e tal, e ele disse assim: se você quer isso, eu não vou bancar para você. Se você quiser, você vá-se embora, você viva da sua arte, tal. E aí, depois que deu tudo certo, né, para ela conseguiu chegar assim a ser uma cantora reconhecida, ela compôs essa canção, né? E demonstrando assim, foi quando meu pai me disse: filho, você é ovelha da família. E quando tudo deu certo, não chegar bem e incriminar os nossos pais, né? Eu achei isso muito interessante. Então, a gente às vezes quer dizer assim: eu vou dar a volta por cima e vou mostrar a você aqui, né? Então, assim, eu acho que as expectativas que os pais têm para com os filhos, muitas são, a psicologia já explica isso, né? Que você projeta no outro o que você queria, o que você deseja, e que talvez você não realizou, né? Então você olha muito para as questões da sociedade, para o externo, e você olha para as necessidades daquele indivíduo e daquele espírito, né? E a gente negligencia isso. O que eu sempre tento comunicar assim aos pais, ou trazer para os pais: conversem com seus filhos, conheça seus filhos, né? Mas assim, aí você escuta um pai dizer assim: mas eu conheço com meu filho. Você conversa mesmo? Ou você faz um sermão assim, ou você faz um monólogo. Porque quando a gente fala conversa, um fala, o outro escuta, depois o outro fala, o outro escuta. O que a gente está fazendo aqui. Não é um monólogo. E muitos pais, eles utilizam do monólogo para com os filhos. Quando o filho chega em casa, e os pais reclamam muitas vezes assim: mas meu filho chega em casa, vai para dentro do quarto, tranca a porta. Talvez seu filho esteja pedindo ajuda e você não esteja percebendo. Talvez ele está fechando a porta para você bater na porta dele. E a gente, assim, ele se isola. Primeiro, a gente sabe que hoje na era digital, ele está muito mais conectado do que a gente imagina. E a gente precisa ir para o lugar deles, sabe? A gente, sempre quando a gente quer conversar com os nossos filhos, a gente diz assim: vem cá. Por que a gente não vai lá? Por que a gente não entra no quarto dele? Diz assim: eu quero conhecer seu mundo. Eu quero conversar com você na sua zona de conforto, onde você se sente seguro. Eu não quero que você venha, saia de onde você está e venha aqui conversar comigo, você vai me escutar. Não, eu quero escutar você, né? E aí, a gente começar a compreender as necessidades daquele filho, psicologicamente, espiritualmente, né? Então, eu projeto muitas coisas que são minhas, que vêm das minhas famílias, que são cobranças também já vêm dos meus pais, e eu estou jogando para o meu filho. Então, às vezes, eu prefiro um filho não realizado, ou um filho infeliz, do que um filho, na verdade, que consegue se encontrar, mesmo naquilo que eu posso até não concordar. Eu tenho um direito, como pai,
E dizer assim, eu não concordo, meu filho, com o que você vai fazer. Eu não queria isso para você, né? Mas o apoio para aquilo que ele decidiu para a vida dele, claro, quando chega numa maturidade, quando chega numa fase que ele já tem essa condição de discernimento, né? Para que ele possa decidir. Então, converse com seu filho, escute seu filho, para que você não conheça seu filho através dos outros. Acho que a pior coisa do mundo é essa. E às vezes você está lá mexendo na gaveta do seu filho, quando você abre uma gaveta, você vai talvez ver uma coisa que você não goste. E você diz assim, mas por que meu filho está mexendo com isso, fazendo uso disso? Quantas vezes eu conversei com meu filho, né? Quantas vezes eu perguntei ao meu filho se estava tudo bem? A gente fala assim, a autoridade dos pais é não ter, não estou falando de autoritarismo. Autoritarismo é uma coisa, autoridade é outra. Então a gente diz assim, mas o filho conversar, eu escutar meu filho, isso é... Quem manda sou eu. Quem manda sou eu vou dar voz a um... Mas se a gente não escuta as necessidades dele, outra pessoa lá fora vai escutar a necessidade dele. Por isso que eu digo sobre essa questão da música de Fábio Júnior, que eu não concordo com essa questão que a gente diz muito assim. Numa tentativa de ter afeto com o filho, a gente diz assim, é meu melhor amigo. Amigo, gente, a gente encontra aí. Né? E amigo não tem hierarquia. Amigo é tudo aqui. Mas eu sou pai. Dele eu sou pai. Amigo ele vai encontrar lá fora como eu encontro meus amigos. Mas se faltar o meu papel de pai, outro amigo vai tomar esse papel de pai. E aí a gente vai escutar os pais dizendo assim, por que esse menino não me obedece? Mas o amigo ali, se disser, porque ele aprendeu a ter um olhar para esse amigo de pai. Então, os pais precisam compreender a individualidade. Né? Isso é muito importante. A individualidade. Saber respeitar, também. Né? Essa individualidade, porque a partir do momento que você nega, entra na negação que você falou há pouco, sobre dos filhos para com os pais, a gente também tem a negação dos pais para com os filhos. Não, não é assim, não dá para ser assim. E você acaba não acolhendo. E por não acolher, você perde aquele vínculo. Porque você acha que dizer não vai impedir com que as coisas aconteçam. Não, vai impedir que as coisas aconteçam junto de você, de uma forma mais afetuosa, de uma forma mais amorosa, mais acolhedora. Então você está dizendo não para a sua relação com seu filho, não é para aquilo que o seu filho está fazendo que você não concorda. Então esse dizer sim para o... Eu digo sim, não é porque ele está fazendo, eu digo sim para ele. E aí, dizendo sim para o meu filho, eu encontro esse caminho, essa ponte de comunicação respeitosa, afetiva, onde a gente pode se conectar dentro da ideia hierárquica do pai com o filho, e que eu posso aconselhar, que eu posso dar minha opinião, que eu posso auxiliar, mas jamais devo excluir o meu filho. E até, Thaís, os pais têm uma função muito importante de conscientizar o seu filho das escolhas e das consequências da escolha, entendeu? Assim, meu filho, é o seguinte, se você vai por aqui, saiba que as consequências podem ser essas, e você vai ter que arcar com essas consequências, entendeu? Então, eu tô aqui, mas vai ter coisas que você que vai ter que lidar. Então, jogar isso muito limpo. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, que eu fui escolher, que eu acho assim, eu ainda acho hoje uma maldade botar uma criança para escolher qual curso. Vai escolher para vida. Né? Eu também acho. E eu, quando eu fui fazer, eu tava sem saber, minha mãe disse assim, você não sabe não, meu filho, eu sei. Se você não sabe, eu sei, né? Eu tô lhe dando a oportunidade. E eu fiquei, não sei, ela botou lá direito. Eu fiz, né? E cursei direito. Hoje eu tô cursando outro curso, que é psicologia. E eu posso dizer assim, hoje é o curso que eu escolhi, né? Eu escolhi. Né? E já vi várias pessoas que estão fazendo 2, 3 cursos ou outras coisas que dizem assim, não, essa aqui eu escolhi, mas essa aqui foi meus pais. Porque às vezes você não está nessa maturidade. Então os pais têm esse processo de educação mesmo, né? De tutelar, de encaminhar. Mas assim, os pais também não podem se sentir culpados se os filhos, em certo momento, fizeram outros tipos de escolhas, né? O pai está ali para nortear, o pai está ali para esclarecer, né? E não para projetar, né? No outro aquilo que ficou inacabado em mim e eu quero que você dê continuidade, né? Porque aí a gente perde a individualidade e perde a individualidade como espírito também.
porque a gente começa ali a castrar, né, a oportunidade de expansão que você tem. E você toca no assunto da individualidade, eu me lembro daquelas famílias que você tem a mesma criação, você tem o mesmo ambiente, você tem, né, toda a rotina ali igualzinha, e aí cria 2 filhos e as 2 criaturas são completamente diferentes. Às vezes são irmãos gêmeos, e as criaturas são completamente diferentes. Como é que a gente explica isso? Pro público não espírito, pro público espírito. Será que a gente tem alguma resposta para isso? A gente tem assim, né, na área eu vou falar um pouco também da área da psicologia, né, que a gente tem a questão genética, que aí a questão genética vem com os mesmos pais, mesma mãe, como você falou, se for gêmeos, por exemplo, a gente 99% de compartilhamento de o gênero. período gestacional é o mesmo, É. né? Não há o que aconteceu para um vai acontecer para o outro, né? O meio ambiente em que tanto na gestação como depois que nasce e crescem é o mesmo ambiente. Cultura, tudo. E você já identifica a criança aí com 1, 2 anos, personalidades distintas. Você mal começou a criar os filhos. E ele já tem. Eu tenho esse em casa, assim. Eu tenho 3 e os 2 mais velhos, né? São totalmente diferentes. Né? É um menino e uma menina, mas assim, são totalmente diferentes. Um é mais expansiva, a menina, a mais nova, a do meio, hoje a do meio. O mais velho já é mais calado, já é mais na dele. E aí a gente fica olhando, meu amigo, como foi aí? Vamos fazer o DNA para saber se tudo é meu mesmo, né? Porque a pessoa fica às vezes olhando assim, mas assim, dentro da perspectiva que a gente olha assim, talvez a ciência já bateu em algumas teclas, não consiga trazer se a gente não olhar essa perspectiva também espiritual, né? Porque eu lembro que estava acho que foi o EGEP que teve aqui, o último que teve Ano passado? Passado, Foi? E aí eu acho que era Cazuza que tava, que é de Cajazeiras. Sim, tocando saxofone. Isso, e ele participou de uma roda de conversa e ele disse assim, desde pequeno, eu e meu irmão, a gente era muito diferente. Então, assim, meu irmão era muito descontraído, extrovertido, e eu já era mais estudioso, né? Essas coisas. E ele disse que nunca esquece que um rapaz encontrou ele hoje na feira, eles pequenininho, aí ele olhou assim pro irmão de Cazuza, aí assim, disse, ô menino bonito, com o irmão de Cazuza. Aí pegou assim a cabeça de Cazuza e disse, esse aqui deve ser inteligente, né? Ele disse que da criança e já, mas ele estava falando das personalidades distintas. Sim. Ele disse, pelo menos cresci achando que eu era inteligente, né? Então foi um ponto positivo, né? Mas a gente tem essa perspectiva, gêmeos, às vezes siameses. São né? diferentes. São diferentes. Então, assim, é a perspectiva espiritual. Aí a gente não tem como escapar né? disso, não. Se a gente não... esse olhar de outras existências, porque nascem com gostos, com personalidades totalmente distintas. Um tem medo de alguma coisa, outro não tem medo. Um é aventureiro, outro é verdade. Mas uma coisa é indiscutível. Independente se é parecido, se é igual, todo mundo vai medir se tá o refrigerante igual no copo dos dois. E aí, quando a gente chega nesse lugar da comparação, você até citou no caso do Cazuza aí, acontece muito dos pais compararem. Né? Justamente por ver essas diferenças e tal. E tudo que o irmão quer é igualdade. O irmão parece que vem com essa coisa. Eu quero igual, viu? Não é maior para ele, não. Como lidar com esse sentimento? Porque acaba gerando uma sensação de insuficiência. Só meu irmão é elogiado. Ou quem não tem irmão é aquele primo. Sabe aquele primo que todo mundo tem fora da curva? E aí o pai vai, mas fulaninho, tá vendo? Médico. E aí, como lidar com essa comparação, esse sentimento de nunca ser suficiente, que acaba reverberando em outros aspectos da vida? O meu cunhado, ele disse que o pai dele tinha um método infalível para essa questão do refrigerante. Achei interessante. Ele dizia que chamava os filhos, dizia assim, um vai encher e o outro vai escolher qual copo que quer. Então pronto, um tentava calmar e o outro garantia, né? Era assim. Mas
Inclusive, já tem também. Depois é até bom pegar desses estudos, porque eu tô falando também nessa questão psicológica muito, porque o meu próprio TCC é sobre o papel da paternidade. Legal. E eu estou vendo muito essa questão da paternidade, e há também possibilidades e estudos que indicam que irmãos gêmeos, por exemplo, era interessante não ter nomes parecidos. Eles poderem formar a sua própria personalidade e individualidade. Porque você liga muito assim, Marcelo e Mauro, né? Porque é uma ligação de um com isso, é uma ligação de um com o outro. Até usar roupas iguais. Não, deixa cada um usar a sua roupa, deixa cada um se vestir do seu jeito, que gosta, né? Para que você não queira que eles sejam iguais, até porque quando chegam numa fase que eles têm uma maturidade que precisam seguir caminhos diferentes, eles podem até levar isso como culpa, né? Mas aí você falou eu acho que todo mundo tem isso, né? Dos irmãos, que é o mais estudioso, que gosta mais, que ganha o melhor presente, ou se não o primo, né? Então, assim, primeiro a prejudicialidade que é isso, né? A comparação que nós temos. Porque na própria sociedade, comparar é uma enfermidade que a gente tem. Porque a gente não conhece a história de ninguém, a gente não conhece a vida de ninguém. Joana de Anjos diz assim, a gente não conhece o passado de ninguém, nem as vidas de ninguém, né? Então, a gente não sabe as histórias de ninguém. E a gente recorta o momento e compara. Falou, o primo médico, o seu irmão está estudando mais. E a gente esquece as aptidões de cada um, né? Para focar naquilo que, e eu vou falar de novo, a sociedade muitas vezes exige. A gente vive padrões, né? E os padrões, muitas vezes, eles são muito prejudiciais para as pessoas. A gente sabe disso, que a gente vive numa sociedade padronizada em muitos aspectos. Então, as profissões que, né, são tem mais status, você tem que estudar para isso, você tem que fazer isso, você estudar para isso, ou se você não estudar, decidir ter outro tipo de vida, você não é ninguém, você não... Então, assim, essas comparações vai criando essa sensação de não pertencimento, né? Porque por mais que eu faça, eu não consigo, né, chegar ali. E eu vou querer ser o outro. E eu deixo de viver minha vida por eu querer ser o outro. Porque quando eu escolho de acordo com o outro, eu posso até escolher de acordo com o outro, mas eu estou escolhendo influenciado pelo que o outro escolheu. As consequências daquela minha escolha eu não vou saber lidar, porque eu não escolhi aquilo. Então, se eu não escolhi aquilo porque eu quis, eu não estou preparado para as consequências daquilo. Então, tem os pais aqui, né? Quanto prejudicial é a gente comparar. Acolha seu filho como ele é, né? Escute o que deseja, né? Faça com que seja uma pessoa para a humanidade. Olha, tem um escritor que ele é terapeuta, ele é psicólogo, e ele fala muito para escolas, né? Pais e escolas. Não vai faltar o nome dele agora, mas ele é muito bom. E eu sempre ficava pensando assim, por que a necessidade de nós criarmos os filhos bem, né? Para que ele precisa criar os filhos? Será que é vaidade? Será que para mim ser melhor do que tudo? E quando eu estava lendo um livro dele, eu estou com mais dele aqui na minha frente, o nome eu esqueci. Ele diz assim, numa das leituras, ele diz, a gente está formando não homens e mulheres, não. A gente está formando cidadãos. Então, a gente está botando na sociedade cidadãos. E cidadão, ele precisa aprender os seus limites, precisa saber os seus direitos, para a gente viver cordialmente numa sociedade. E a partir disso, me deu uma abertura assim muito grande. Então, essa questão do comparativo, você coloca uma pessoa dentro de uma sociedade muitas vezes frustrada,
o médico que está lá que não quer ser médico. O médico que vive uma vida que os pais estão dizendo assim, você tem que se comportar desse jeito. Senão eu estou fazendo isso porque fulano está fazendo e eu preciso ser melhor do que fulano. E eu perco de ter uma vida com fulano, uma vida afetiva tranquila, né? Porque eu começo a criar uma rivalidade com fulano, não por nós, mas pelo que meu pai ocasionou. Dizer assim, aquele teu primo ali, ó, tá vendo teu primo, tá vendo tua prima, tá vendo teu irmão, e eu crio uma rivalidade com essa pessoa e coloco uma pessoa dessa na sociedade. Sim. Então, as pessoas que vão conviver com ela, muitas vezes vão ser vítimas da frustração dela, né? Se não curada, dela, né? Não curada. Se você não tratar. Então, assim, veja como a gente acha que são coisas pequenas, mas isso leva, né, durante sua vida e passa a ser uma marca sua. Então, por isso que eu digo assim, converse, olhe, respeite, acolha, né? Eu não quero isso, eu não desejo isso para mim. Não é questão de, porque eu quero ser feliz, porque a gente sabe que a questão de felicidade é muito subjetiva, né? Mas eu quero ter sentido na minha vida. Perfeito. Quero que minha vida tenha sentido. Então, para mim, o sentido é isso. Thales, na perspectiva da convivência familiar, a gente tocou no assunto de irmãos, falou dos filhos, dos pais. Numa perspectiva generalista da convivência familiar, tem uma música, e nas relações difíceis, né? Tem uma música do grupo Verbos Diversos, não sei se você já conhece, né? Você já fez parte de um grupo musical. Oi, já. E tem um grupo Verbos Diversos que ele tem uma música, Eu e o Outro, que diz assim, eu só sei o que reconheço, o que há em mim o outro. E finaliza dizendo, muito além de mim o outro está. E nas relações familiares, nas relações difíceis, principalmente na irritabilidade, né? O quanto o outro me irrita, o quanto o outro me causa problema, muitas vezes estão defeitos que a gente aponta e às vezes estão na gente. E pensando por esse aspecto das relações que são muito difíceis, né? Da dificuldade que é viver com o outro, que às vezes a gente acha que é diferente demais de nós, às vezes nem é. Até que ponto é saudável, né, conviver assim? Até que ponto é necessário a gente se afastar de quem nos faz mal? Uma linha tênue, né? É uma linha tênue, mas assim, eu acho que a gente tem que ser muito sincero conosco, né? Talvez a gente não esteja preparado para lidar com alguns tipos de relação, né? E é colocar numa balança, né? Aquilo ali, a consequência daquilo ali vai ser mais prejudicial se eu permanecer ali, ou a consequência será mais prejudicial se eu me afastar dali, né? Então, o que eu tenho para oferecer estando ali? Ou será se eu não estou mais atrapalhando se eu estou ali, né? Esse processo. Eu trago isso baseado, por exemplo, nas relações conjugais. Eu tocar nesse ponto daqui a pouco. Exato, importante falar. Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, né? Que foi muito falado na TV Tupi. Começo da década de 70, né? Isso. 60, 70. Ele foi perguntado, né, sobre a questão, na época era disquete, né? Não tinha divórcio, era disquete. E ele perguntando, Chico Xavier falando das vidas, dos compromissos assumidos, e chegava aqui. E aí falando da disquete. E aí Chico disse o seguinte, o espiritismo, ele falando do espiritismo, né, de forma mais enfática, ele disse que o espiritismo não é contra, nem a favor, assim. O que a gente precisa olhar é se aquela permanência daquela relação conjugal, ela pode ocasionar situações piores. Então, a gente vê hoje muito a questão do feminicídio, né? A gente vê as relações abusivas, tóxicas. Então, o espiritismo diz assim, se for para se prejudicar mais, se comprometer mais, é melhor que cada um siga seu caminho. Aí foi perguntado a Chico, depois ele dá a resposta, assim, mas e essa questão dos débitos? Né? Que já veio com débito, era para agora se redimir, e aí Chico, de uma forma mais tranquila, disse assim, olha, o banco, que é o banco, dá um prazozinho para a gente pagar depois, e Deus, que é amor, né, vai dar um prazo, porque compreende a situação. Então, às vezes, quando não é uma questão mais melindrosa, que às vezes
pode ser essas dificuldades ocasionar melindres, mas para que não haja situações piores que possam ocasionar questões até de morte, de homicídio, né? De abusos. Isso. É melhor que haja um distanciamento, Sim. né? Para que isso não venha a gerar consequências piores no futuro, né? Às vezes é melhor resolver uma separação do que resolver um conflito que vai se manter enraizado. E aí a gente tem muitas vezes um entendimento equivocado disso, assim, foi Deus que uniu e eu vou permanecer, e mesmo passando por tudo isso. Até que a morte se separe. Que mostra minha fé, que mostra, né, meu comprometimento, e isso vai nas relações familiares. Porque, assim, se a gente for aumentar esse leque, tem uma história muito engraçada que Divaldo contava, que era assim, ele disse que estava fazendo, cada um interpreta o evangelho de acordo de como quer interpretar, né? Então ele disse que certa vez estava terminando a palestra, a Divaldo, e quando foi descer, chegou um bêbado. Aí Divaldo recebeu o bêbado e disse: Divaldo, você sabia que Jesus bebia? Era alcoólatra. Era alcoólatra. Aí Divaldo baixou a cabeça assim e ficou perguntando: o que é que eu vou dizer agora? E era, meu irmão. Quem lhe disse isso? Ele disse: olha, ele foi para uma festa, faltou o vinho, ele transformou as águas tudo em vinho porque ele não podia ficar sem beber. E depois que ele bebeu, ele saiu dizendo: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Estava sem saber nada, né? Ele traga esse recorte que Divaldo conta para justamente trazer essa passagem de Jesus, né? Quando ele diz assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e aí é isso que Marcos falou, assim, dessa relação familiar, que a gente está falando de relação familiar consanguínea, né? Mas a gente tem uma família maior, né? Então, quando Jesus diz assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele olha para as pessoas que estão ali e são todos aqueles que fazem a vontade, né? Isso. E aí, ele está aumentando ali, alargando as famílias. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente não consegue ter uma relação saudável com um parente consanguíneo, e se aquilo for causar um dano maior, a gente não está renegando a nossa família. E a gente vai encontrar em outras pessoas que porventura já tiveram participação na nossa existência, né, no passado, que a gente vai ter afinidade. Um amigo, um vizinho, que a gente diz assim, fulano é mesmo que um irmão para mim. O amor que eu tenho por fulano é um amor de pai. Como uma pessoa que diz assim, eu tenho fulano como um filho para mim, né? Porque a gente tem que entender que família é afeto. É afeto. Família não é só laço consanguíneo. Família é afetividade. Então, assim, eu tenho que amar porque é meu sangue. Não, você não tem que amar porque é seu sangue. A gente ama quem nos dá afeto e quem a gente tem afeto. A gente aprende a também ter afeto com o outro. Aqueles familiares que estão dentro da nossa casa é um chamado, dizendo assim, sabe o próximo? O próximo é o próximo aí, está bem próximo de você. Mas se não está dando, se a gente ainda está com divergências, cada um vai seguindo seu caminho e a gente vai encontrar outros familiares, né, nessa busca que a gente tem aí, nessa vivência. Eu queria até, aproveitando que você está falando sobre um conceito mais aberto de família. Nesse caso, que você até falou da separação, por exemplo, a família deixa de existir porque se separou? Qual é, de fato, o conceito de família que a gente tem que entender pelo Evangelho? Se a gente for olhar pelo Evangelho, que diz assim, família, a gente vai olhar aqui nos homens, né, na legislação, família, aqueles que têm laços consanguíneos, que na verdade isso já foi... Jesus acabou de desfazer, né? Foi, porque a lei que Jesus veio trazer é uma lei bem, né, mais avançada. Que é essa que a gente precisa se guiar moralmente falando. Isso vai chegar lá. Isso. Mas houve uma mudança, Thaís. Se você pegar o conceito de família não sei se é na comissão, no Estatuto da Família, no Congresso, em 2015 houve uma mudança no conceito de família. Antes tinha lá dizendo assim, que família era composta de um homem, uma mulher. Sim. Mas posteriormente já houve uma mudança dizendo assim, eu não vou lembrar o conceito específico, mas assim, família é um núcleo composto de pessoas por laços afetivos, entende? Essa perspectiva de mudança familiar.
Por exemplo, quando eu me formei em Direito, na época, o STF, o Supremo, nem ainda tinha chegado a legalizar a questão das uniões homoafetivas, né? E eu falava no meu TCC, na minha monografia, sobre a possibilidade de dependentes socioafetivos receberem a pensão por morte. Porque se você for na lei da Previdência Social, vai dizer assim, se Thaís falecer, quem vai receber? O cônjuge, os filhos, é bem fria, né? Mas e aí, Thaís, se quem cuidou de você foi um vizinho, quando você estava ali na sua fase, quem dava afeto, quem você gostava, não está lá na lei, né? E essa pessoa foi que esteve de fato com você. Então, hoje, se você for olhar na lei da Previdência ou em alguma jurisprudência, já é autorizado essas pessoas a dizer assim, não, fulano abdicou da vida dele para estar comigo. Então, assim, o conceito de família, ela começa a se estender, a gente vai observando na própria legislação humana, né? E chegando nesse conceito que Jesus falava, né? De família universal. Aí a gente até costuma dizer assim, mas família, se não é do meu sangue, não é família. Não, amigo, olha, quando você está precisando de doação de sangue, tem gente que doa sangue para você não sabe nem quem é. É verdade. Se você estiver precisando de um transplante de um órgão, você recebe um órgão que você não sabe nem de quem é. Então veja como a gente está interligado. Que fulano não teve nem sua genética, nem de sua linhagem, se você quiser pensar assim. Mas você recebeu de um irmão. Então, assim, o conceito que a gente tem que olhar para família é quando acontece, por exemplo, uma guerra lá em Gaza, lá na Ucrânia, né? É dizer assim, é um irmão meu. Mas isso precisa ser um sentimento verdadeiro, né? Quando digo assim, é um irmão meu que está lá. Porque Jesus falou que a família, ela é universal. Então, se a gente costuma muito dizer assim, se fosse com um filho meu, se fosse... Amigo, mas é um irmão seu. Você não faz algo. Se eu visse um parente meu... Eu estou falando aqui que a gente ainda está longe desse tipo de sentimento, sabe? Mas é o que Jesus nos ensinou. Então, somos irmãos, né? Quando Jesus desvia a rota dele lá e diz, eu vou pela Samaria, que eu vou falar com uma mulher ali no poço, né? E os discípulos, não, aí não vai não, né? Então, assim, é dizendo assim, gente, não tem aqui, ninguém é longe de ninguém, não, ninguém é... Então, o conceito de família, que a gente conseguir chegar nesse conceito de família, dizer assim, nós somos família mesmo, é estar fazendo com fulano, não precisa ser seu pai, não. Se fosse... Aí eu vi fulano acontecendo isso, era mesmo que eu estava vendo meu avô. Se fosse o meu avô, mas é com um irmão seu, sabe? E a gente tá vendo a legislação, mesmo nesse aspecto, assim, engateando, mas a gente já vê essa abertura. O dicionário, eu nunca sei pronunciar o nome daquele dicionário, Wise, pronto. Em 2016, eles fizeram uma enquete e pediram para que as pessoas conceituassem família. Você pode até procurar isso na internet e eles receberam mais de 3.000 conceitos de família e eles adotaram um conceito de família lá muito mais abrangente. Por quê? Porque família é vínculo, família é afeto, sabe? Então é isso que a gente tem que buscar. Mas são dois pais agora com filhos. Tem amor, meu amigo? Talvez você esteja com inveja porque você não consegue dar o amor que eles dão, né? Então, é por aí. Muito bom. Pois é, essa questão da convivência familiar é uma coisa muito difícil mesmo. Eu costumo dizer, quando a gente tem uma oportunidade de falar numa palestra ou quando a gente está conversando com alguém, as pessoas elas costumam não deixar o outro errar. Né? Parece que eu tenho o direito de errar, mas o outro não tem, numa postura egoística. E eu vou dizer assim, que a gente tem que entender que o livre-arbítrio, se a gente compreende um Deus justo, o livre-arbítrio foi dado a todos nós, né? Então a gente tem que dar ao outro a dignidade do outro cometer seus erros. No sentido que ele tem todo o direito de usar o seu livre-arbítrio do modo como ele quiser, né? Sem julgamentos de nossa parte, porque a justiça divina está acima de nossas cogitações, né? A gente um dia, quando nos tornarmos, e aí no entendimento espírita, nos tornarmos espíritos puros,
a gente vai ter uma compreensão perfeita da justiça divina. Até lá, a justiça divina está acima de nossas cogitações. E é importante para que a gente tenha uma relação saudável, para que a gente tenha uma relação construída na base do amor, como Cristo veio nos ensinar, que a gente dê ao outro a dignidade de ele usar o livre-arbítrio dele como ele quiser. Desde que, né, a gente saiba que esse livre-arbítrio também tem um limite, acho que ele não pode ser ultrapassado. Quando ele retira nossos direitos, a gente também tem o direito de nos defender, de utilizar o nosso. E nessa perspectiva, a gente vai entrar agora num assunto interessante. Casamento. Aí eu tenho propriedade para falar, né? Pode Você falar. está falando agora, até agora de filhos, por enquanto eu não criei nenhum. Né? Mas casamento, eu brinquei de divórcio, eu não tenho propriedade nenhuma para falar, que eu nunca me divorciei. Mas de casamento, só com uma mulher, com a mesma mulher eu casei 3 vezes, então eu posso falar de casamento. Né? É uma brincadeira, logicamente. Mas casamento, eu vejo, Thales, os casamentos acabando, mas também vejo os casamentos continuando em relações muito egoísticas. Por exemplo, o marido que evita a convivência com a esposa. Às vezes o marido gosta mais de estar com os amigos do que com a esposa. Eu acho isso um absurdo. Aí é uma questão minha particular. Eu acho um absurdo. O cara prefere estar na presença dos amigos do que na presença da esposa. Ou então a distinção das tarefas domésticas de forma injusta, né? Enfim, tem várias questões que a gente pode levantar no quesito egoísmo do casamento. E aí, como é que é a sua experiência? O que é que você pode nos trazer a respeito disso? Quais são suas visões de mundo e de um homem diante de um casamento? E tanto do papel do homem, como é que você enxerga tanto o papel masculino, quanto como você vê o papel feminino dentro do casamento? Ou, sem colocar papel masculino e feminino, como é que você vê a relação a dois, né? Porque a gente tem casamentos heteroafetivos, casamento homoafetivo, a gente não está fazendo distinção aqui, né? Disso. Mas como é que você vê a convivência, né? A convivência de duas pessoas que se unem para conviver, para estar juntos ali? Primeiro ponto, dá trabalho. Ave Maria. Casar, escolher, porque é uma escolha, né? A gente precisa lembrar, falou aí do livre-arbítrio, né? Das nossas escolhas. Então, é uma escolha e dá muito trabalho. Então, quem não quiser ter trabalho, não case. Vai ter outro tipo de trabalho. Vai ter outro tipo de trabalho. Porque, assim, da mesma forma como a gente falou aqui da família, são duas pessoas também que têm suas necessidades e, assim, tem momentos que a gente nem se aguenta, a gente, né? Quanto mais aguentar o outro, e o outro da mesma forma. Tem dia que ela nem se aguentando, não consegue estar nem nela. E aí a gente tem que olhar para o lado e dar bom dia, meu amor, como é que você está, né? Então, a gente tem essas situações. Então, assim, primeiro ponto, é uma escolha, dá trabalho a gente casar, mas eu acho assim, às vezes eu falo em celebrações de casamento e a gente costuma dizer assim no casamento, né? As pessoas vão a partir de casa, quando casa, começa a conhecer melhor o outro. Começa a conhecer melhor a si. É assim que você começa a conhecer, porque você vai começando a ver o outro, na verdade, que tem aqueles defeitos, aquelas situações, e você vai começando a dizer assim, eu preciso ter tolerância com isso, eu preciso ter paciência, eu preciso saber lidar com isso. Então você vai dizendo assim, eu nem imaginava que eu conseguia lidar com tudo isso, né? Então, é um processo de cooperação. Quando a gente fala sobre essa questão do egoísmo, porque assim, a gente tem uma carência muito grande na sociedade. Eu falo a gente como sociedade como um todo. E a gente cai na falsa ilusão de que o outro vai suprir essa nossa carência. Tem situações na nossa vida que não tem como alguém de fora suprir algo que é nosso. Então a gente precisa lembrar muito bem disso. Existem 3 situações. Existe a minha individualidade, a individualidade do meu parceiro, da minha parceira, e existe a relação. Existem coisas que eu preciso nutrir para a relação, respeitando a individualidade de ambos.
né? E tudo ser muito bem conversado nas relações. Então, eu não quero porque eu tenho que dar satisfação de onde eu tô. Não, não é satisfação. É um compromisso que você assumiu com a pessoa e você precisa levar esse compromisso a sério. É como a gente tem um trabalho. Você não assume o compromisso de trabalhar, você não assume o compromisso de fazer assim, e você está assumindo um compromisso com outra pessoa. A gente muitas vezes não vê o casamento como compromisso. Então, a gente acha que é uma coisa para o outro me fazer feliz, e aí vai ser só coisa... Perspectiva egoísta, vai ser só flores. E aí na primeira dificuldade... Eita, esse casamento, como você falou, o Marcos casou 3 vezes com a mesma pessoa, né? Mas essa é isso é um dinamismo do casamento. É você casar com a mesma pessoa várias vezes. E isso é feito, acho que diariamente. Se você precisa. Pegar por essa É uma escolha diária, né? Acordou do ladinho, vai dizer, vou ficar ou vou embora? Isso. E assim, a gente tem motivos para ir embora. A gente tem motivos para ficar. E aí a gente vai pesado, assim, eu tô construindo algo, sabe? E aí eu vou contar outra historinha também de Chico Anísio, né? Que não é Chico Xavier, mas Chico Anísio, grande humorista. Chico Anísio, como todo mundo sabe, casou várias vezes. E aí, certa vez, ele estava fazendo uma peça falando sobre o casamento. E com muita autoridade. E aí, na hora de terminou a peça, e aí foram autografar o livro, e tinha um senhor muito incomodado na fila de autógrafos. E chegou na hora dele, ele entregou o livro e pediu para autografar e disse, mas olha, eu não aceito o senhor estar fazendo uma peça falando de casamento, não. Aí Chico Anísio disse, mas por quê? Ele disse, porque o senhor falou de casamento e o senhor já casou mais de 7 vezes. O senhor não sabe de casamento, quem sabe sou eu, que estou casado com Dona Maria há quase 50 anos. Aí Chico Anísio olhou para ele e disse, o senhor entende de Dona Maria, de casamento quem entende, o senhor já fiz certo. Mas... a perspectiva do senhor era dizer assim, mas eu estou casado com Dona Maria também várias vezes. Eu sei manter um casamento, né? Porque assim, a gente muda, né, Marcos? O parceiro muda. É verdade. E se a gente não estiver dialogando... Eu digo graças a Deus, né? Graças a... Bom, estamos progredindo, né? Estamos evoluindo. E assim, se a gente não dialogar, vai cair naquelas mesmices de chegar e dizer assim, fulano mudou. Claro, meu filho. Mas é porque eu vou me separar, porque fulano mudou demais. E você queria que fosse a mesma pessoa? A questão é que talvez você não tenha acompanhado a mudança do seu parceiro. E aí foi a falta de diálogo que vocês não tiveram ao longo do tempo. Então, é necessário que a gente esteja dialogando. Então, essa perspectiva que muitas vezes as pessoas casam esperando do outro, né? Eu tô casando pra quê? Eu tô esperando pra quê? Pra ter uma casa arrumada? O homem, né? Muito nas suas... Uma casa arrumada, uma mulher que faça as coisas, que faça as comidas, que deixe a casa arrumada. Justamente, né? Eu digo, gente, um dos grandes problemas das mulheres héteros hoje são homens que querem mães. Eles não querem... Ou empregadas, eles não querem mulheres parceiras. Isso é uma grande dificuldade. Querem as suas demandas atendidas como eles tinham quando moravam na casa das mães. Isso é muito grave, viu, Thaís? Isso, assim, é tratado nos próprios consultórios. Eu falo de psicologia porque, assim, eu estudo a psicologia, mas eu também faço terapia há muito tempo. Então, assim, eu também aprendo... Faz né, que tu faz? Faz muito tempo Mais que eu faço. Mais de 20 anos, é? Faço há 16. 16 anos, Ininterruptos. Uau. E, assim, aprendo muito também no consultório sendo paciente, né? Então, assim, uma das questões, isso é muito grave, e isso é uma das muitas causas de infidelidades conjugais. Porque a partir do momento que eu trato o meu parceiro, a minha parceira, como uma mãe, eu começo a perder o interesse, inclusive sexual, naquela pessoa. Porque eu começo a ter um afeto de mãe e filho. E eu vou procurar as questões sexuais, a mulher ou o homem, fora. Porque aquilo não me desperta mais. Eu sou uma pessoa que cuida de mim, sou uma pessoa... E eu permito, e eu estou falando aqui tanto do homem como da mulher, e estou falando também de casais homoafetivos, enfim, todas as perspectivas. Qual o tipo de relação que você está vivenciando? Então, muitas das causas de infidelidades conjugais estão nesse aspecto. Pode ser até de forma inconsciente, né? E não estou aqui... trazendo uma justificativa para as infidelidades conjugais. Mas acontece muito isso. Então, o que é que eu espero do parceiro?
né? Eu não quero ter trabalho com o parceiro, eu quero que o parceiro faça isso para mim, o parceiro entrega aquilo na mão. Então, a gente tem muitas dificuldades dentro dessa seara, e essa perspectiva, né, de eu quero que o outro venha suprir, o outro tem que suprir, se o outro não suprir. Então, dá trabalho, converse, dialogue muito para você saber quem é a pessoa que está do seu lado, até para ver as necessidades que elas mudam, né? Às vezes você vai dar um presente à sua companheira ou seu companheiro que faz 5 anos que saiu de moda e ela não quer mais. Há 5 anos ela queria. Aí você chega assim, não quero isso mais não. Ah, mas você disse há 5 anos, né? Hoje em dia, então as relações elas precisam ser muito conversadas para a gente, porque elas são dinâmicas e precisam ser dinâmicas. E assim, Marcos trouxe essa coisa desse equilíbrio que é necessário. Tanto pessoas que não querem passar tempo com seus cônjuges, que querem estar mais tempo. É como se a felicidade, a minha diversão estivesse fora de casa. Dentro de casa não fosse diversão. Como tem as pessoas que só vivem para aquilo e criam uma certa dependência emocional. E às vezes tem dificuldade de sair dessas relações que você citou aqui, justamente porque não vê sua vida sem o outro. Por mais que esteja totalmente distorcida a relação, o laço afetivo entre esposo ou mulher, enfim, qualquer um que seja a dinâmica. Então, como não chegar? Qual é a fórmula aí pra gente não chegar também nessa relação de dependência? De que nem eu estou esquecendo daquele que ficou em casa, nem eu estou dependente emocionalmente dele. Só voltando um pouquinho realmente da questão que o Marcos falou, né? Que talvez em casa, como é que eu estou construindo essa minha casa que faz com que eu prefira estar fora dela? Ou qual é a responsabilidade que eu estou fugindo, né? Para poder estar sempre fora de casa. Então, às vezes eu estou construindo ali uma fuga mesmo para que não esteja em casa vendo aquilo que é responsabilidade minha construir, que a gente falou de compromisso, né? E eu não estou construindo, então eu prefiro sair de casa. Na questão da dependência afetiva, a gente falou dessa questão das carências e a gente precisa voltar um pouco também atrás, né? Para as questões das próprias relações que existem entre pais, filhos, né? Por isso que como a gente falou aqui anteriormente, essas relações, o quanto elas reverberam isso nas relações afetivas posteriormente. Então, qual é o modelo de relação que elas viram dentro de casa, né? Que isso acaba trazendo para elas, dizendo assim, esse é o modelo. Uma vez o meu terapeuta chegou para mim e disse assim, sobre uma relação afetiva mesmo, e ele disse, olha, eu quero que você veja outra forma de se relacionar, que talvez você não consiga ver porque você viveu uma forma de relacionamento com seus pais, que você viu deles, que acha que só é aquela. Então a gente não ganha repertório de outras Adoro possibilidades. essa palavra, repertório. Eu fico brincando de fazer enquete com meus amigos. Me conta aí da tua relação como é. Porque eu acho que eu preciso criar esse repertório de relações, principalmente em busca de relações saudáveis, que eu possa me inspirar para construir alguma coisa no futuro. Então a gente vê tantas histórias, até porque rede social é palco para catástrofe. E a gente fica o tempo inteiro consumindo só coisa negativa. Então eu fico buscando mesmo histórias de amor, histórias de parceria, de comunicação, coisas que dão certo, para que você renove aquela esperança de que, tipo, é possível a gente fazer algo saudável com amor e parceria, né? É possível. Agora eu vou dizer uma coisa a você, Thaís. Me lembra da dependência, tá? Tá. Mas eu vou te falar assim, é possível. Eu tô falando isso dentro da minha perspectiva, do meu entendimento, né? Mas uma coisa essencial, vou repetir aqui várias vezes, é diálogo, sabe? A gente, às vezes, negligencia muito isso. A rotina, o dia a dia, toma muito da gente, né? As correrias de a gente sentar e conversar com o outro. Então, a gente vê muitos casos de infidelidades mesmo, assim, parte muito, nesse caso, da mulher, porque a mulher tem um pouco mais da necessidade da atenção, né, por exemplo, e ela às vezes, meu marido é um cara bom, tudo, mas não conversa comigo, não me escuta, né? Então, essa questão da escuta. E, mais uma vez, eu também não estou justificando a infidelidade, só estou dizendo que há situações que são assim. Então, a questão de quando você vai para buscar relacionamentos saudáveis, trabalhoso.
pode ter certeza. Faz assim, bonito, anos e anos, mas trabalhoso. Trabalhoso, muito perdão, né? De saber lidar com isso. Um pouco de renúncia de alguns quereres meus. E assim, o compromisso do respeito, né? Isso precisa estar sempre muito... Eu acho que a transparência, a lealdade, essa conversa aberta, ela precisa sempre existir, né? Saber o que é que o outro ainda está projetando, o que é que você está pensando, o que é que a gente ainda está pensando, quais são os sonhos que a gente ainda tem, né? Isso, porque a gente costuma fazer, por isso que muita gente tem pavor a DR, né? Discussão de relacionamento, porque você só faz DR na hora que o negócio está ruim, e você precisa fazer DR. Entendeu? Mesmo o negócio não estando ruim, a gente precisa discutir a relação estando ótimo. Se você vai discutir a relação estando ruim, você não vai querer discutir nunca e talvez aquela discussão ali vai acabar mal. Então, é discutir a relação também. Ó. Vamos falar aqui da gente, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Para que a gente vai discutir a relação? Isso, vamos comungar das mesmas coisas. E assim, falo também numa perspectiva da minha realidade hoje com filhos, né? Há muitas situações de divórcios depois do nascimento do primeiro filho. Altíssimo, aumenta significativamente. Isso, porque a gente tem outra função, né? A gente cria outra função que é o de pai e de mãe. E a gente tem que entender que antes dos filhos veio o casal. Então, continuar namorando, né? O casal ter o seu tempo sozinho, sair. E até casado, ver sem um filho, sair, namorar, pegar na mão, sabe? Isso é importante para o relacionamento. A gente acha que não, mas é importante. Então, assim, a gente quer muita estabilidade. A gente procura casamentos estáveis, que a gente escuta muito isso. Né? Eu queria um casamento estável. Estabilidade é só Deus, né? Então, estável é só Deus. Os casamentos vão ter seus momentos de dificuldade. Para a gente poder casar novamente com a mesma pessoa, a gente precisa entrar num processo, às vezes, de queda ali do relacionamento para a gente revigorar aquilo, sabe? Então, trago muito nesse sentido de muita conversa, muito diálogo. Isso foi uma fala que Nietzsche fez quando perguntado certa vez o que ele diria para casais que estavam pensando em casar. Ele disse assim, olha, o que eu diria era, eles se imaginam daqui a 50 anos sentados numa sala conversando um com o outro. Se eles se imaginarem, então acho que eles estão preparados para casar. Porque vai passar tudo. Vai passar os filhos, vai passar a beleza, sabe? Vai passar o sexo, vai passar tudo. Vai ficar eles dois, a beleza deles dois, né? Então, assim, e essa questão da dependência que você relata aí, como foi essa construção da afetividade com os pais. Às vezes você é injusto com o outro, você jogar tudo no outro, é muito peso para que o outro, toda a sua demanda, tudo que acontece na sua vida, foi por conta de mim, por causa de mim. Isso inicialmente pode parecer até bom, uma prova de amor, mas isso se transforma num algo muito complicado, muito perigoso. E assim, é sua individualidade, né? Então, isso vai ter aspectos, muitas vezes a dependência emocional, de situações de rejeição, né? De situações de agressões, de relacionamentos tóxicos que você tenha passado e construiu isso, e você acha que só aquela pessoa é capaz de suprir, você tem medo de ser rejeitada, ser abandonada e se submete, né, a alguns tipos de situação. Então, assim, olhe para si, porque para a gente construir com o outro, a gente precisa estar se construindo, porque senão a gente não consegue. Né? Eu imagino, eu sei, na verdade, quanto é difícil uma dependência emocional, né? Quanto nossa cabeça não consegue se expandir em outros aspectos. Mas é necessário que a gente olhe para si. Se a gente não ir formando nossa individualidade, as coisas que eu gosto, né? Não precisa você estar sem o seu parceiro, mas as coisas que eu gosto, sabe? Não deixa de fazer. Procura aquilo que também te alegra no teu dia a dia, sem necessariamente o teu parceiro dar permissão ou ter que participar diretamente. Indiretamente sim, mas então o trabalho, sabe? Não cair nessa coisa às vezes de
ele vai suprir tudo dentro de casa, porque aí a gente já passa por uma dependência financeira, econômica, aí fica mais difícil de a gente sair, né, daquele aspecto. E tem pessoas que gostam que você dependa porque ela consegue ali liderar você e dominar você, né? Então, é apenas quando você olha para a sua individualidade, para o seu querer, senão... Thales, a gente tá num podcast que traz a temática espírita, né? E a gente colocou aqui, na verdade, né? 2 livros, né? A Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, para as pessoas não espíritas lembrarem sempre que o Espiritismo é cristão, segue a moral cristã, segue a Jesus, tem o Cristo no centro de sua doutrina. E a gente trouxe ele exatamente para representando aí o Evangelho no lar, né? Que é uma prática muito estimulada no meio espírita para que as famílias realizem, né, esse momento familiar de leitura e de diálogo em torno da moral do Cristo. E aí eu queria fazer uma pergunta, né, aproveitando, né, essa nossa lembrança para as pessoas de realizarem o Evangelho no lar. Eu posso falar particularmente pela minha família e por mim mesmo, né? A gente realiza o Evangelho no lar lá em casa, realizou desde a infância. Não, nem sempre foi fácil, né? Eu mesmo, quando era criança, detestava. Mas com o tempo a gente vai reconhecendo a importância. E o Evangelho lá ajudou muito nossa família nos momentos muito difíceis, né? Acima de tudo, de nos mantermos unidos e também pelos conceitos apresentados, pelos ensinamentos que a gente acaba aprendendo. E durante a pandemia, por exemplo, na nossa casa, a gente fazia Evangelho lá toda noite. Acho que durou uns 3 anos seguidos, quase, se não me engano. Toda noite a gente fazia Evangelho lá. E hoje é semanalmente, né? Semanalmente, 1 a 2 vezes na semana. Ou quando a gente sente necessidade, é como se fosse um amuleto mesmo, né? É uma prática que é de fato algo que a gente leva para a vida. E aí, a gente queria saber qual a importância para você do Evangelho lá, como é que você leva isso para a vida, né? Thales, como a gente tá chegando nos momentos finais já da nossa gravação, assim que você responder, eu já queria também, que eu gosto muito de terminar com uma mensagem direta mesmo, até para a câmera, para todo mundo que está assistindo. Assim, se você pudesse trazer a tônica da tua fala, o que você gostaria de dizer para os corações que estão nos ouvindo. E após falar, porque o que eu percebi até agora da nossa conversa é que a gente veio falar de relações familiares e a gente falou muito mais sobre o meu processo de autoconhecimento e de transformação. O quanto eu sou capaz de olhar para mim, entender as minhas responsabilidades, a minha maturidade em saber os meus limites, os meus deveres, como eu descubro qual o próximo passo para atingir esse lugar de perdão e fluidez da minha vida, que parece travada em vários sentidos, né? Quando é lugar de sair, quando é lugar de ficar, minhas responsabilidades, então é sempre sobre a gente. A importância da terapia que você trouxe, a importância de, nem que seja, talvez fora de um processo mais de falar, colocar para fora. E nesse colocar para fora, se ouvir. Se ouvindo também se acolher, se acolhendo, dar aquele primeiro passo. Tem até uma frase que eu salvei essa semana, que é o passo firme a gente dá com as pernas tremendo. E essa é a verdade. Todos somos crianças aprendendo nessa jornada da vida terrena o que fazer. E dentro desse aprendizado, obviamente, vão existir erros, faltas, algumas mais graves, outras menos, mas olhar para o outro com esse olhar humano. E principalmente, para que a gente possa olhar o outro, a gente precisa olhar a si mesmo. Porque esse julgamento é a voz da consciência que precisa ser colocado acima de qualquer coisa para a gente poder ter um olhar de amor, um olhar de Cristo para os outros. Então, fala um pouquinho do Evangelho no Lar, que eu acho que sim, é uma das maiores ferramentas que a gente tem para ter esse lar mais elevado. E finaliza com uma mensagem para todo mundo, por favor. Tá certo. O Evangelho no Lar, sim. E aí, quando a gente fala Evangelho no Lar, a gente não está falando que é uma perspectiva espírita, Sim, né? cristã. Inclusive, que o Marcos deixou aqui muito bem lembrado da Bíblia, né? Ou qualquer tipo de leitura, mensagem que você queira fazer, né? Algum tipo dessas perspectivas.
é de suma importância, até porque, assim, o primeiro evangelho no lar Jesus fez na casa de Simão, né? E não estava com o evangelho segundo o Espiritismo, estava diretamente o evangelho dele ali, trazendo Ele era o evangelho. Ele era o evangelho, né? Então, assim, é de extrema importância, porque o que seria o evangelho no lar? O evangelho no lar é a gente estar convidando Jesus para nossa casa mesmo, né? Para estar ali naquele momento. E é importante a gente ler o evangelho, fazer uma leitura inicial, dar uma águazinha para fluidificar, para a gente tomar depois. Mas, assim, uma coisa que eu chamo a atenção do evangelho: não vamos fazer do evangelho um lugar de lavar roupa suja. Exatamente. Né? Evangelho é para que a gente consiga harmonizar aquele ambiente. Estamos chamando Jesus para nossa casa, ele é nosso convidado. A gente vai ler e cada um tome para si a leitura. Não é estar lendo assim, dizendo assim, tá vendo? Né? Isso é pra tu, hoje o evangelho foi para fulano. Lembra que fizesse ontem, né? Não adianta de nada. Então, é de extrema importância. Aquele horário, veja um horáriozinho que todo mundo está em casa, ou a maioria das pessoas esteja em casa, que também depois não vá sair, porque a gente traz Jesus para dentro de casa, ele vai embora, vai deixar o pobre de Jesus sozinho, né? Dentro de casa. Então, que a gente fica ali recebendo aquela energia. E é muito importante, porque também é um momento que aproxima a família, a gente traz todo mundo. Se tem criança, se tem, como você falou, quando era pequeno, detestava, né? Às vezes utiliza outro tipo de mecanismo, né? Justamente. Ou a criança mesmo, quando é muito pequenininha, se ela estiver ali escutando naquele ambiente, ela pode nem estar na mesa, mas vai no chão. Inclusive, para criança, hoje tem aquela obra, o Meu Pequeno Evangelho. Isso, né? isso. A Turma da Mônica. É excelente. Da Alan Mitchell e Luiz Olivas, né? Pronto, pode ser aí um material muito interessante. Então, ela está ali escutando, façam. É importante e as energias que ali ficam naquele momento e acaba sendo um processo também de resgate da própria família. Então, não deixem de fazer o evangelho no lar. Se for com o evangelho segundo o Espiritismo, se for com a Bíblia, para mim é de extrema importância também dentro da minha casa. Bem, eu acho que Thaís resumiu bem, né, a nossa conversa aqui, porque no final das contas é a gente com a gente mesmo. E a gente está aqui para a gente evoluir. E a gente tem o auxílio daqueles que estão conosco, das situações materiais também que tem, como as perspectivas financeiras, que também nos ajudam como o dinheiro por exemplo, ponto também de progresso e a gente souber utilizar, né? Tudo que está aqui é para que a gente use, não que eles usem a gente, né? E no final das contas é para que a gente consiga evoluir mesmo, a gente aprender, para que a gente não fuja da nossa responsabilidade também, que a gente não jogue no outro a responsabilidade que nós temos, né, para que a gente consiga a partir daí elevar-se. Então, talvez, Thaís, Marcos e pessoal que está nos assistindo, ainda esse despertar nosso tenha algum tipo de dificuldade, porque nós ainda estamos se satisfazendo com algo. Porque é interessante que a gente... Mas todo mundo não quer melhorar? Não sei. Tem uma historinha do cachorro, né? Que ele tá deitado no negocinho de pregos, né? No posto de gasolina, e ele tá lá deitado. E aí chega uma pessoa para abastecer o carro, olha pro frentista e diz assim: "Quem vai ter esse cachorro daí, não?" Aí o frentista disse: "Na hora que doer, ele vai sair." E assim somos nós. A gente às vezes está ali passando por um processo que nos traz dor, nos traz dificuldade, e a gente permanece. Na hora que a gente diz, rapaz, aqui não dá mesmo mais para mim, a gente sai, né? Então eu acho que as nossas relações, elas nos ajudam muito, mas a gente tem que olhar também a nossa responsabilidade dentro dessa situação. Eu queria deixar, como eu sempre costumo deixar assim, às vezes nas minhas palestras ou em algum tipo de fala, alguma música ou alguma poesia, alguma coisa do tipo. Quando eu falo em família, eu utilizo sempre essa música, que é uma música muito bonita, e eu queria terminar com ela, passar para o pessoal. Não sei se vocês já escutaram, que é de Rafinha, chamada e intitulada 1 Milhão de Vezes. Se vocês forem, quem quiser depois ir no YouTube, bota assim, Rafinha Acústico 1 Milhão de Vezes. Ele vai cantar essa música, ele está no teatro, com um piano,
E ele dedica essa música à mãe dele, né? Que ele diz assim, mãe, ela tá na primeira fila lá, e ele diz assim, mãe, a gente reclama muito das mães, que as mães fazem a mesma coisa, dizem a mesma coisa, que mãe mói, né? A gente costuma dizer assim, no nordestinês, diz que a mãe mói demais, né? Mesma coisa, mãe toda vez diz a mesma coisa, e não sei o quê, e perguntando a mesma coisa, e a gente sempre fala muito isso. E ele disse, eu reclamava muito da senhora, até que em certo momento eu pensando, e disse assim, quantas vezes minha mãe fez a mesma coisa porque eu exigia que ela fizesse, né? E ela nunca reclamou. E a gente reclama muitas vezes que a gente fica dizendo que ela faz a mesma coisa, mói demais, né? E aí ele fez essa música intitulada 1 milhão de vezes, e é muito bonito escutá-la, né? Ele cantando para a mãe dele. E ela diz assim, 9 meses, você me carregou, me esperou e ajeitou a casa para eu chegar. 30 vezes. Me deu os parabéns e não precisou do Facebook para te lembrar. 60 vezes. Me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes. Todo ano me levava na escola e ainda ia buscar. 200 vezes. Me aplaudiu no jogo, mesmo quando eu perdia, só para me animar. 500 vezes. Me deu o conselho certo até quando eu não quis escutar. 900 vezes, entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes, falou bem de mim por aí, para quem quisesse escutar. 2000 vezes, assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com a minha dor. 5000 vezes, encheu minha lancheira com o lanche mais gostoso feito com amor. 10.000 vezes, pôs comida na mesa e ficaria sem comer para eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu de sua vida para cuidar da minha. 50.000 vezes rezou para eu chegar em casa inteiro e só dormiu quando me ouvia entrar. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes para eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar para o céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Muito bom. É a mensagem que a gente deixa, né? Dessa junção da mãe com o filho, mas também do pai com o filho, né? Das nossas relações. Muito bom. Muito bom, obrigada, Thales. Thales e pessoal que está nos assistindo, esse podcast ele só é possível porque a gente tem parceiros, né? E quem está em parceria conosco é a Colinas Engenharia. A gente quer agradecer a Colinas Engenharia, na pessoa de Y, e Tamsa também. E dizer que sigam eles aí nas redes sociais, @Colinas Engenharia, né? A comprar os lançamentos aí dos prédios, dos apartamentos que eles estão aí construindo. Campina Grande tá ficando bonita, viu? Com a Colinas Engenharia. Cada prédio bonito, meu amigo. E também quem agora está em parceria com a gente é a Lupa, Sebo e Livraria. Nosso amigo Túlio Paz aí nos ajudando. A Lupa, Sebo e Livraria fica aqui em Campina Grande, na rua Antenor Navarro, número 163 na Prata. É bem legal o ambiente lá, bem aconchegante. Também sigam ele aí na rede social, Lupa, Sebo e Livraria. E se você tiver livros, quiser trocar por créditos em descontos, enfim. E quem for seguidor do Regenera Podcast no Instagram e estiver nos assistindo, chega lá e diz, eu sou seguidor do Regenera, quero desconto. Clube de vantagens. Clube de vantagens, podcast. Beleza, pessoal? Então, a gente agradece muito, Thales, a sua presença. E é muito bom sempre falar desses temas. Nossa Senhora, se a gente pudesse, a gente passava aqui mais tempo falando. Mas sempre bom e esperamos você aqui numa próxima oportunidade. Com certeza aí vamos lhe chamar para a gente conversar sobre outros assuntos aí. Esticar seu corpo com outros assuntos aí. E não percam o próximo episódio, tá muito bom. E o convidado também é outro convidado de peso. Vocês muito obrigada, não perdem gente. por esperar. Valeu, até a galera. próxima. Um abraço. Valeu, Thales. Valeu, tchau, tchau vocês. Obrigado. Tchau.